na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos.
frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita! Agora sim. Glória a Deus. Agora sim. Glória a Deus. Estávamos sem som. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão aí nos assistindo. Paz do Senhor a toda a juventude e a todo o Ministério Restauração. Estamos aqui fazendo mais um programa da juventude, da Superintendência. E hoje estamos trazendo esse título, O Poder Transformador da Música, o Impacto na Igreja e na Sociedade. Paz do Senhor, irmão João. Paz do Senhor, irmão Facundo, irmão Edson, todos os nossos irmãos que estão nos assistindo aí. Paz do Senhor, irmão Edson. Paz do Senhor, irmão Facundo, irmão João e a todos os nossos irmãos que estão nos assistindo. Glórias a Deus. Antes de mais nada, irmãos, vocês que já estão aí chegando, vamos pedir para vocês compartilhar o link lá nos status, lá no grupo do Telegram. Eu também vou fazer isso aqui, que eu não cheguei a compartilhar. Já fazendo também. Isso aí. Vamos ajudar a distribuir esse conteúdo, esse vídeo, essa live, melhor dito, para todos os nossos irmãos. O máximo de jovens, o máximo de músicos, principalmente, né? Musicistas, irmãos que cooperam nos vocais, cooperam como regentes. Você que faz parte também do coral, de algum coral da juventude, coral da União Feminina, compartilhe com os grupos do coral. Não sei se na sua área tem grupo do coral, se tem grupo da base vocal. Compartilhe lá o link para que os nossos irmãos também possam ouvir aquilo que temos para meditar, né, para refletir. Hoje estamos trazendo esse assunto voltado para a música, mas sabemos que isso abrange não somente quem também está diretamente envolvido em algum grupo da música, por exemplo, toca algum instrumento ou canta em algum vocal, mas envolve toda a adoração, especificamente, né, também quem está ali na igreja adorando a Deus, quem está ali na igreja buscando a Deus. Nós sabemos que a música é muito importante. A gente quer trazer esse assunto para você poder enxergar, entender a relevância, a importância da música e do louvor na igreja e também da música na sociedade em si, na humanidade. Ela cumpre um papel muito importante. Vou pedir para o irmão João realizar uma oração já por nós e também por os irmãos que estão aí nos assistindo, enquanto você também ora por nós e também compartilha essa programação. Senhor, nosso Deus, estamos aqui na Tua presença e entregamos nas Tuas mãos, Senhor, este programa, que a Tua presença esteja tanto aqui no estúdio como no lar dessa pessoa, aonde ela estiver ouvindo esta programação, que a Tua presença, Senhor, tome conta da vida deste irmão, desta irmã. Abençoa, Senhor, tudo aquilo que for falado aqui seja direcionado pelo Teu Espírito Santo, que tudo, Senhor, ocorra conforme a Tua vontade, os Teus desejos, Senhor, para a vida de cada um, cumpre a Tua vontade. Em nome de Jesus, entregamos este programa nas Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 57. E versículo 7, eu queria trazer este versículo como introdução. A palavra de Deus diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Nosso objetivo aqui é que seja um bate-papo mais descontraído, né? A gente vai conversar, a gente inclusive estava... Antes de chegar aqui, a gente estava tomando um café ali na Ramo da Videira, livraria, e conversando sobre o assunto, e realmente o assunto vai longe, né, irmão? Muito longe. A gente começou e, na realidade, a gente nem conseguiu concluir aquilo que a gente queria transmitir aqui no programa. Eu diria que a gente nem começou. De tão bom que estava o assunto, né? A gente praticamente está há quantos anos já envolvido, né, nesse contexto da música. Eu não sei, eu acho que o irmão João desde que entrou, né, na igreja, né? 7 anos, 6 anos já.
Bom. Antes de entrar eu já tocava um instrumento, violão, mas não era com o mesmo empenho, digamos assim, mesmo foco. Irmão antes. Desde pequeno também. Envolvido, acho que desde os meus 6, 7 anos. Família inteira já fazia parte de grupos de louvor e corais na igreja, então a gente estava sempre envolvido ali com a questão da música. Eu me lembro que eu comecei a participar diretamente, assim, me lembro de solar os hinos no coral das crianças. Me lembro até, nunca me esqueço de um rapzinho que tinha no coral das crianças, isso aí. É inesquecível, até tá gravado num CD lá de Monte Caceiros, na minha cidade natal. As crianças tinham o coral. Glória a Deus. Mas assim, irmãos, a gente quer trazer este assunto. A gente conversando surgiu algumas preocupações, inclusive estes assuntos já, não todos, né? A gente vai explorar mais, se aprofundar um pouco mais, refletir um pouco mais, porque a gente tem mais tempo. Mas alguns desses assuntos a gente tratou e falou no workshop da música aqui da Juventude da Sede Internacional, que foi mês passado, né? Mês passado. A gente realizou um evento, workshop da música aqui na sede, juntamente com uma consagração com toda a nossa juventude. E a gente convidou alguns palestrantes, a irmã Sueli Mânica, o irmão pastor Luiz César, a irmã Marta Guiar, cada um trazendo um assunto abordando técnica vocal, técnica musical, mais relacionada aos instrumentos, também técnica relacionada aos regentes, aos corais. Foi um momento muito enriquecedor. Eu confesso que eu até saí meio tonto, assim, meio perdido de tanto assunto. De tanta coisa. Foi um assunto bem profundo, assim. E também abordamos uma questão espiritual, que é a relevância, a importância da música. Nós vemos, irmão João, a gente estava conversando, né? Alguns contextos onde a música cumpriu um papel importante na Bíblia. E eu tenho aqui até algumas anotações. Vemos ali nas liturgias, né? Dos sacerdotes, liturgias ali que envolviam o culto a Deus lá no Antigo Testamento, a música estava ali presente. A gente vê quando o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, lá no final cantaram o famoso hino da vitória, né? Mas não é o da Cassiane, era lá de Miriam. De Miriam. Então lá se cantou o hino em comemoração e celebração pela vitória que Deus tinha dado ao povo de Israel. Nós vemos ali a música, um momento de alegria, um momento de júbilo, né? A música estava ali. Isso está ali em Êxodo 15, versículo 1 a 21. Nós vemos lá na reconstrução das muralhas de Jerusalém, com o profeta Neemias, a música estava ali presente. Nós vemos ali na vida do rei Davi, eu acho que para nós crentes, acho que um maior, músico, né? Quem sabe o maior músico, o mais famoso, de repente pelas histórias, né? Pelas histórias que a gente aprende até desde criança. Davi como alguém que tocava harpa, né? Se apresentava lá com o rei Saul. Então a música estava ali cumprindo um papel muito importante. Ela fez parte de momentos assim cruciais. A gente vê que não só tinha um impacto na alma, mas também às vezes num contexto espiritual. O irmão até estava comentando sobre o caso do profeta. Exatamente, com o profeta Eliseu e com o rei Josafá, que eles chegaram diante de um questionamento. Inclusive está aqui salvo, deixa eu ver aqui. Está em 2 Reis, no capítulo 3, a partir do versículo 15 ali, ele pede para levar a ele um tangedor. E aí a Bíblia mostra que quando aquela pessoa, aquele rapaz vai tanger o seu instrumento, a Bíblia diz que vem a mão do Senhor sobre ele. Interessante que a mão não veio antes, mas durante ele estar
tocando, durante ele estar louvando, a mão do Senhor veio sobre ele. E ali naquele momento ele começa a profetizar e trazer o caminho, a como eles deviam proceder. E aí Deus, através dele, traz a vitória ao povo, né? Então isso aí é extraordinário. Esse realmente o poder da música, o poder do louvor, o espiritual a gente está falando, né? O poder do louvor a Deus, movendo a mão dele em favor da sua igreja, isso é extraordinário de fato, tremendo. E também algo que eu tenho meditado, irmão, sobre nessa passagem ali, que a música ela quebra com alguns sentimentos negativos, né? E, por exemplo, eu vejo que, por exemplo, na igreja vai chegar visitantes, vai chegar pessoas, irmãos que vão chegar a ser, quem sabe, estressados, quem sabe até com uma resistência à própria igreja, uma resistência, visitante com resistência a Deus, né, a palavra, enfim, ou quem sabe carregados de ódio, não sei, vários sentimentos, muitos sentimentos, traumas, né, ali que a pessoa carrega. Exato. E que na hora ali do louvor vai haver uma guerra espiritual e aqueles sentimentos, quem sabe, estejam ali presentes, né? Ódio, rancor, não sei. E a gente sabe que esses sentimentos negativos, essas emoções negativas, pode ser uma interferência ali para a pessoa aceitar a ação de Deus. Exatamente. É uma resistência ali que impede que a pessoa aceite a palavra. Por isso que até a música trazendo essa desconstrução, né, abafa. É como se fosse uma preparação, né? Exato. Aí o profeta tava com um sentimento de ódio, né? Ele tava, não sei se de ódio, mas um rancor, assim, com alguns dos reis que estavam ali presentes, pedindo que Deus falasse com eles ali. Só que o profeta tinha um problema pessoal com alguns dos reis ali. E então era um sentimento dele, da carne dele, que estava impedindo uma ação de Deus. Exatamente. Mas aí chega o tangedor e aquele sentimento negativo é abafado, e aí o profeta se sente, então, digamos, ele recebe a ação de Deus e consegue profetizar aquilo que Deus estava querendo. Coisa tremenda, né? Coisa tremenda. Aí, mas a música também tem esse aspecto ali que a gente tem que observar. E a música faz parte da nossa vida. Eu vejo assim, tem momentos que a gente está triste, que a gente está alegre, e muitas vezes a gente ouve música conforme o nosso dia. Exatamente. A gente vê o próprio salmista Davi ali, ele estava em um momento que ele tinha transgredido, tinha pecado, né? E ele estava arrependido. E nós vemos ali vários salmos ali retratando aquilo que estava acontecendo, retratando aquele sentimento de peso, né, de solidão, de tristeza, amargura por ter transgredido, e ele querendo voltar à presença de Deus, a ter aquela comunhão, clamando por misericórdia. Então era um momento de tristeza, e a música também estava fazendo parte, conforme o sentimento das pessoas ela surge. Sim. Então o que a gente quer mostrar é essa importância e essa relevância, mais do que isso, como ela faz parte da nossa história, ela faz parte do nosso dia a dia, e ela vai se adaptando, e ela é tão boa quanto pode ser prejudicial. Perfeito, é levado para esses dois caminhos, né? Depende de quem vai. Por exemplo, você usou o exemplo ali de Davi, e Davi, na verdade, desde o início da sua vida até o final dela, final da vida dele, a música estava intrínseca dentro dele. A todo momento de felicidade ele louvava, em momento de tristeza ele cantava, produzindo cada vez mais salmos ali, que a gente vê hoje em dia. Por exemplo, quando ele peca lá, que você acabou de comentar, ele fala no salmo pedindo misericórdia a Deus para que Deus não retirasse dele o espírito. Não preocupado com o trono, não preocupado como o seu antecessor esteve, como por exemplo Saul, que estava preocupado com o trono, mas Davi não preocupado com o trono, preocupado com a presença, cantava. Preocupado com algo muito mais importante, né? Muito mais importante. Muito mais importante. Vida espiritual, ele é muito... Ele não se deixou pensar por estar num status de rei nas coisas que ele tinha, coisas naturais. Ele já estava num ponto de reconhecer que Deus
a presença de Deus, o Espírito Santo, era algo muito importante. Algo que não que vai além dele, do status dele, do que ele tinha, da sua posição ali diante do povo, né? E entra algo muito interessante, que é o seguinte: ser um homem, uma pessoa segundo o coração de Deus, não quer dizer que tu é uma pessoa que tu não vai falhar ou que tu não vai errar. Porque a Bíblia relata que Davi era, o próprio Deus o disse, que Davi era segundo o coração do Senhor. Mas isso não impediu ele de falhar, de errar. Só que a diferença de quem tem um coração segundo o coração de Deus é justamente na hora que erra. Quando Davi errou, o sentimento dele o sentimento de arrependimento, pedir misericórdia, de mudança, isso é ser segundo o coração de Deus. Quando a gente se arrepende, a gente muda e toma uma vida diferente a partir dali. Isso é ser segundo o coração de Deus. Porque ali estava retratado, né? Ele queria a presença de Deus, ele não queria perder isso, ele não estava preocupado, exatamente, não estava preocupado com essa posição, se ele ia continuar sendo rei, se Deus iria retirar o trono dele e acabar com sua autoridade, com o poder que ele tinha, os palácios, enfim, ele queria a presença de Deus. Aí mostra a profundeza do coração, né? O que estava lá dentro de Davi. A maior preocupação dele estava em Deus, estava em manter sua vida. Quando a gente erra, que a gente tenha isso, né? Assim como músicos, que a gente pare para reconhecer que o que a gente quer no final da história, o que a gente quer, a única coisa que a gente precisa, além de tudo, é estar na presença de Deus e eu ter certeza de que Deus está comigo. Tocando ou não, cantando ou não. E se eu receber, exato. Se eu receber a oportunidade para tocar ou para cantar, ou não receber essa oportunidade, para mim não vai fazer diferença. Por quê? Porque eu sou uma pessoa segundo o coração de Deus. Eu não estou preocupado com a oportunidade que eu vou receber para tocar ou não, porque se eu tocar é para Ele, e se eu não tocar eu estou fazendo alguma outra coisa para Ele também. Essa é a questão. Então a gente começa a entender que de fato na vida do músico, e não digo músico de quem toca, mas quem está envolvido com música, quem canta, quem toca. A gente estava conversando inclusive um pouco dessa parte também ali antes daqui do programa, que a importância de fato é fazer isso para Deus. Porque se a gente está fazendo isso para qualquer outra pessoa ou qualquer outro fim, às vezes não é para alguém, mas para si mesmo. Exato. Às vezes tu tocando pra si mesmo, porque tu gosta daquilo ali, faz aquilo ali, tocando pra ti, esquece que tem alguém que quer receber aquilo. Exato. Inclusive a gente estava falando da questão de ter essa intimidade, né? Porque a gente estava falando, o irmão João estava falando ali de ir a louvar e fechar os olhos e se imaginar diante da presença de Jesus no trono, exatamente. E eu ajoelhado na frente dele e louvando a Deus. E o que acontece é que a gente acaba perdendo essa assimilação, às vezes, do que eu estou fazendo lá, quando estou lá no palco, no púlpito, e acabam perdendo essa intimidade com Deus. Porque o que Davi estava fazendo não é... O que Davi estava fazendo ali, de ele se abrir com Deus dessa forma, nesse momento de tristeza, de arrependimento, era algo que estava entre ele e Deus, né? Eu imagino assim, quando a gente olha para trás, e isso aí voltando ao assunto de olhar para nossas obras passadas, né, que o pastor Humberto tem pregado agora na terça-feira, de voltar ao primeiro amor. E como é que eu volto ao primeiro amor? Que é voltar às antigas práticas, né? E eu tenho certeza, um músico que busca a Deus, que adora a Deus, ele também sabe adorar a Deus, não quando a igreja está presente, não na frente do púlpito, mas está lá no quarto. No particular, pegou um violão, pegou um piano ali e adora a Deus realmente, busca a Deus, a presença de Deus ali. Então imagino o Davi pegando a harpa lá, indo para um particular e começar a adorar a Deus naquele momento ali, de realmente manifestar aquilo que ele estava precisando, que era Deus, que era a presença de Deus. Isso aí é tremendo. Isso aí realmente é muito tremendo.
que a gente começa a viver uma vida completamente diferente a partir desse ponto, quando a gente consegue ter essa representação e esse entendimento, né? Quando a gente está fazendo algo independente de onde a gente esteja, né? Nosso coração sendo o coração segundo o coração de Deus, independente de onde você está. Isso eu acredito que é o seguinte, que isso é o verdadeiro evangelho, porque não é apenas para músicos que a gente está falando nesse sentido. Não serve apenas para quem canta ou apenas para quem toca. Talvez alguém está nos ouvindo, não canta, não toca, não é músico, não envolve nessa área de música, mas pode ser envolvido com área de pregação, leitura, oração, enfim, em outras áreas dentro da igreja, e serve para a vida espiritual dessa pessoa. Que independente se tu tá dentro da igreja ou se tu tá fora, no sentido de espaço, né? Tu está lá dentro, ou tu estar lá fora, ou tu está cumprindo algum cargo eclesiástico lá, ou daqui a pouco tu já não tem esse cargo, tu é um membro. Independente disso, tu viver uma vida segundo o coração de Deus, porque tu sabe que tu está querendo agradar Ele, né? Não está querendo agradar quem está à tua volta, onde tu chegou, ou onde tu vai chegar. Isso aí é uma coisa que quem sabe de todas essas coisas é Deus. E por isso que eu observo aqui nesse versículo que a gente leu: firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Numa outra versão diz: preparado está o meu coração, cantarei e entoarei louvores. Ou seja, vemos ali que no primeiro passo é o coração dele. Tipo, antes de louvar a Deus, está observando para dentro. Interessante, né? Sim. Está observando para dentro como está o meu coração, e após cantarei e entoarei louvores. Então, ou seja, está interiorizando o louvor, está olhando para dentro, vendo como está a sua vida espiritual, buscando em Deus, e aí começa a louvar, começa a buscar coisas que a gente tem que quebrar, né? Muitas vezes que a gente primeiro vai cantar, louvar, e se preocupa com contexto, com o que está acontecendo na igreja ali, se preocupa em trazer uma boa técnica, mas não interiorizou, não olhou para o coração primeiro. Sim. É isso que a gente estava conversando ali. É o que a gente estava falando, exatamente. A gente cantar sem saber o que está cantando, na verdade. Exato. Irmãos, eu até escrevi aqui por que a música é tão importante, né? E a gente tem dois debates paralelos aqui, mas a gente vai tentar transmitir tudo o que está no coração, e que Deus dirija todo esse programa. Lembrando, irmãos, compartilhe ali o link, Deixa o like. Não deixe de compartilhar, deixando o like aí, deixando seu comentário, mandando o link aos grupos de música que você faz parte, o grupo vocal, o grupo de músicos, o coral. Mande o link para a gente estar refletindo, meditando na palavra de Deus, que assim como a gente orou antes, né? Que Deus dirija, e eu só de estar conversando, falando ali com a palavra de Deus, a gente já saiu edificado, até com assuntos que a gente nem tinha escrito, pensado. Então, irmãos, por que a música é tão importante, irmão Edson? Que a gente vê, a gente estava conversando, né? Tantos movimentos musicais, gêneros musicais, na história vemos que surgindo bandas, surgindo cantores, personagens, e muitas vezes um gênero musical traz consigo um movimento que levanta uma sociedade, uma juventude voltada para uma cultura, né? Se cria uma cultura em volta daquele gênero musical, uma cultura em volta de um estilo musical. Aqui no Brasil podemos falar, sei lá, um personagem lá do sertanejo, e junto daquele personagem tem uma comunidade por trás, uma sociedade que, quem sabe, adaptou toda uma cultura por causa daquele estilo musical. A gente escreveu ali sobre nos anos 80, 60, 70, 80, surgindo rock and roll, Elvis Presley, Beatles, que mais? Aquela banda de rock, enfim, os Rolling Stones, cada um com não só um gênero musical, não era somente aquele gênero musical, não era somente aquelas letras, não era somente
uma música diferenciada que estourou nas rádios, enfim, era também junto com isso toda uma cultura, toda uma maneira de pensar, toda uma enfim, mudou desde as vestimentas até o pensamento com respeito à política, com respeito Exatamente. à sociedade, à família. Surgiram slogans como sexo, drogas e rock and roll. Começou a ter aquela libertinagem lá nos Estados Unidos com respeito às drogas, ao sexo sem nenhum escrúpulo, né? Então a música é tanto boa como traz aquele perigo ali. E a gente sabe que por trás de tudo isso tem uma ação peso, espiritual, né? Não é somente E às vezes a gente nem percebe isso. Às vezes a gente nem se dá por conta disso. Por isso a gente estava conversando, e eu acredito até que o irmão Edson vai trazer o mesmo versículo que ele trouxe. Então eu não vou adiantar isso agora, mas a Bíblia fala expressamente essa questão da gente cantar, que é o versículo que ele vai ler, cantar com o nosso espírito, mas também entender aquilo que a gente está cantando. Exato. Porque a gente passa despercebido as coisas, isso tudo que você está falando aconteceu e mudou gerações, né? Mudou gerações. Essa questão de músicas anos 70, 80, 90, 2000, enfim, isso aí foi mudando gerações. E outra, essa geração que fica marcada, ela fica marcada com a cara daquela música. Por isso que hoje a gente olha os anos 80, ou seja, a gente está falando de uma década dos anos 80 até os anos 90. Nós estamos falando de alguma banda que marcou aquela década. E junto com ela traz aquela questão cultural, coisas que mudou em vestimenta, coisas que mudou em pensamento, coisas que trouxe libertinagem, diversas coisas terríveis. Se tu ouve música que uma sociedade escuta, tu vai entender o estilo de vida que eles têm. Eu vou lá para anos 2000, 2001 na Argentina, surgiu a cumbia, que se chama cumbia videira. E era assim uma música assim bem que se tornou uma música popular, né? E trazia aquele estilo de vida de beber cerveja, de festas e tal. E a sociedade abraçou aquilo e aquela música trazia essa pegada de dança, né? Uma dança, festas. E é isso que, se vai ouvir as letras daquelas músicas, a sociedade toda assumiu aquilo. Aqui no Brasil a gente vê o funk, né? Então, olha onde o contexto, onde se escuta esse estilo de música, é homogêneo. Moedas pode... O versículo que o irmão João trouxe ali, que a gente estava conversando sobre, está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 14, onde Deus fala, claro, fala mais ali sobre os dons de profecia, de línguas estranhas, né? Mas tem um versículo que nos chamou a atenção ali, que ele fala da oração e também do cantar, né? Que é o versículo de número 15 do capítulo 14, que diz assim: "Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente." E a gente trouxe para o sentido hoje, se tratando da igreja, do louvor, da adoração, a gente trouxe a gente conversava ali sobre essa importância do grupo vocal, do músico, ter essa direção do Espírito Santo, essa sensibilidade de entender que ele não está mais cantando por cantar, né? Não levar uma coisa, um culto ou um louvor como uma coisa rotineira, mas ele entender a seriedade disso, entender que a busca, né? Que a parte do Espírito Santo é muito importante no louvor e na adoração. Não estar ali simplesmente com uma coisa rotineira. O que a gente trouxe ali foi que a questão do músico, do cantor, ter essa consciência de que ele está num local de posição ali privilegiada, né? Que ele está influenciando outras pessoas, requer que ele tenha essa sabedoria de que é importante ele cantar espiritualmente, mas também cantar com entendimento do que ele está cantando, da letra, do ritmo. Certo. Cantar com esse entendimento de que ele está influenciando quem está ouvindo, cantar com esse entendimento de que ele está com esta arma que Deus nos deu para alcançar pessoas, vidas.
Então isso é muito importante, né, irmão Facundo? Não levar simplesmente como algo rotineiro, como algo... Pra cumprir um protocolo. Um protocolo, uma coisa natural ali do dia a dia. Eu acredito que os músicos, os cantores, os regentes, eles precisam ter esse filtro. O pastor Humberto estava falando, né, de como a igreja começou a filtrar letras, filtrar ritmos, filtrar até os próprios cantores, né, ver qual é a história desses cantores. Nós vemos pelo exemplo secular, se olharmos ritmo, os ritmos, muitos vão trazer aquela sensação mais... vão querer despertar nas pessoas uma sensação do animal do ser humano, né? Que é ou do instintivo do ser humano. Então, aquelas músicas mais de dança, Agitada, música agitadas, mais ritmo, que vai ter, procura, e isso é comprovado, né? Tanto que, ultimamente, as músicas acabam nem tendo melodia, é só aquela batida, né? Exatamente. O que diz que isso aí procura despertar o lado instintivo do ser humano. Então, olha só o impacto que vai ter. Agora, com respeito a letras, eu estava conversando com os irmãos ali, os Beatles, por exemplo, eles faziam retiros espirituais para compor as músicas deles. E, inclusive, os marqueteiros dos Beatles, um marqueteiro era um empresário, dizem que ele fez com que eles vestissem ternos para justamente atingir uma massa um público mais conservador. Quem sabe eram os crentes lá da Inglaterra, né? Pessoas que tinham aquela resistência com aquele rock and roll de jaqueta preta, de couro, mas aí vieram os Beatles já de terninho branco e tal, e começaram a trazer um estilo diferente, parece um rock mais romantizado, assim, mais leve, né? Porém, existia por trás todo um peso espiritual que quem sabe a sociedade nunca soube, que eles iam para retiros espirituais para quê? Para buscar Deus, para dar letras para eles? Claro que não. É o poder da música sendo utilizado de forma negativa. Exato. E diversas pessoas, por não ter aquilo que a gente leu, que o Marson leu ali, não ter o entendimento, acaba deixando levar-se por aquilo. Sim, e olha só, agora meditando assim, a Inglaterra foi para a igreja foi um lugar onde houve grandes avivamentos, onde a igreja um dia foi uma igreja forte, foi uma referência mundial do movimento do avivamento, né? De lá, por exemplo, é John Wesley, né? A gente tem em Inglaterra lá, se não me engano, Charles Spurgeon também da Inglaterra, não me lembro agora, estou enganado, senão. Mas de lá temos grandes referências da igreja, e como o conservadorismo lá da igreja era uma grande referência. Agora surgiram grandes bandas lá, grandes personagens musicais, e aquela sociedade que era extremamente conservadora, extremamente cuidadosa, parecia que tinha uma moral, assim, um cuidado moral muito alto, né? Hoje em dia totalmente perdido, as igrejas praticamente vazias. Estava vendo esses dias como é que ficou essa situação das igrejas lá, sendo que um dia já foi uma grande referência mundial, as igrejas vazias, as pessoas quase praticamente virando ateias, né? Ateias, sem ter grandes referências de igrejas lá. Então, olha como o impacto na cultura, na sociedade foi abafado. É uma brecha, né? Que o diabo, o que acontece? O diabo, ele não tem preocupação que tu te desvie para hoje, para amanhã. O processo não é esse. O que importa é tu não chegar ao fim, porque Jesus disse isso. Jesus disse que aquele que chegar, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, por exemplo, a ideia dele do diabo é que tu não persevere até o fim.
Não tá preocupado se tu vai te desviar hoje ou se tu vai te desviar daqui 5 anos se Jesus não tiver voltado aí. O que importa é que no final das contas tu não vai estar com Jesus. Então a brecha que é aberta dentro dessa área. E aí vem essa inteligência também na questão musical. Porque a música tem esse poder de entrar, sabe? A pessoa tá ouvindo e aí, dependendo da situação que ela tá passando, da situação, ela nem tá entendendo às vezes a letra, ela não tá entendendo, ou às vezes nem tem essa letra, mas aquela música vai entrando de uma forma sutil na vida daquela pessoa e despertando nela diversos sentimentos, até mesmo sentimento de se matar, se suicidar. Então às vezes isso aí é uma ação, uma brecha que é aberta, que o diabo começa a trabalhar em cima, que daqui a anos já vai estar perdido. Pode ser semana que vem, pode ser ano que vem. Exato. E a gente estava conversando sobre a questão da nossa igreja, no nosso contexto, assim, que inclusive é um perigo não somente para a sociedade em geral de um país, mas da própria igreja. De nós buscando referências musicais, por exemplo. E hoje em dia tá muito mais difícil, né? Tá muito mais difícil. Assim como a gente tem conversado aqui e trazendo esses exemplos de cantores e músicos seculares que das décadas anteriores já vinha usando claro, não usavam para um bem espiritual, né? A música de uma forma errada já veio regredindo. No meio gospel, na música gospel, isso também com o longo do tempo veio regredindo, trazendo para nós, né? Hoje, que nem o irmão Facundo tá comentando agora, é muito mais difícil tu selecionar algo que tu vê assim, não, isso de fato vai edificar, isso de fato vai trazer algum resultado no mundo espiritual, na vida de alguém. Então hoje em dia tá ainda menor essa quantidade de coisas boas que a gente pode encontrar por meio também da música cristã, né? Tá muito difícil hoje se vê muito menos falar de Deus, uma coisa mais de si próprio, são coisas que também vieram se banalizando durante esse tempo, né? Regrediu muito essa questão da música no meio gospel também. Uma coisa que eu nunca, até confesso pra vocês que eu não tinha ouvido, e só agora me veio à mente, inclusive, eu nunca fiz isso. Isso é tremendo. Eu nunca fiz isso e acredito que a maioria do pessoal que mexe com música também não fez. Digo, dos nossos, assim. Seria muito interessante, vendo essa escassez de encontrar um perfeito louvor, sabe? Aquele louvor que foi 100% consagrado na presença de Deus e que o que hoje a gente olha, a maioria deles são antigos, não são da era de hoje, justamente por isso. Porque com o tempo veio trazendo essa decadência espiritual e também na área da música. Mas daqui a pouco, será que se a gente começa a entrar em oração e buscar em Deus, Ele dar para nós as letras, as melodias, coisas que assim a gente consegue minimizar esse problema. A gente consegue minimizar esse problema. Porque a gente começa a buscar Deus, dizendo: Deus, eu tô aqui, e diante dessa dificuldade de encontrar algo que de fato te adore, que vem com uma procedência 100% pura, vem de algo completamente imaculado, eu tô aqui, quero que o Senhor me diga o que eu posso escrever para te adorar, para te louvar. E a partir daí trazendo diversos hinos e louvores que Deus vai nos revelando. Eu nunca fiz esse tipo de oração. Nunca fiz. Mas acho que daqui a pouco seria uma estratégia muito interessante para Deus começar a trazer isso novamente. Porque se a gente vive uma vida com Deus, uma vida espiritual com Deus, vive uma vida que de fato está consagrada a Deus, se nós fizer isso, eu tenho certeza que Deus tem poder para fazer, para operar isso. Isso é tremendo. Porque eu tive uma experiência, pode ser assim, que como eu vim da Argentina, eu não tinha não observava muito a música no Brasil. Na Argentina, assim, musicalmente não se tem muita referência, assim. Mas aqui no Brasil eles têm uma variedade de músicos, de bandas e tal. E comecei a observar e comecei a ficar assim, meio assustado como a gente estava cantando certas letras que eram lindas, assim,
músicas lindas, uma variedade tão grande, mas daí eu comecei a entrar ali no YouTube e ver Pesquisar, as bandas, quem são e tal, e comecei a ficar assustadíssimo. E ver o contexto desses cantores e tal. Ai, fiquei indignado, assim, me deu uma indignação de como é possível a gente estar cantando e usando isso, assim, mas também não tendo uma resposta, porque afinal a gente tem que cantar hinos na igreja, a gente vai precisar ter letras ali, só que, enfim, se a gente começar a filtrar de fato, eu acho que vai sobrar uma, duas. Não sobra nada. Exato, só que não tinha. Exatamente. E começou essa incógnita com Deus. Eu vejo que as referências não são boas, mas também não tem uma saída, um escape. E a gente estava prestes aí no jejum do Senhor. Eu até comentei pro líder sobre isso. Isso que me vem no coração, assim, coisas que estavam me deixando aflito, assim, de tanta. Como a gente poderia estar cantando esses hinos de tal banda lá. Tinha uma em principal que eu fiquei mais indignado e comentei pro líder. Mas me lembro que a gente foi no jejum do Senhor e eu com aquele sentimento de que Deus não estava se agradando com certas letras, certas bandas que a gente estava cantando. E foi muito natural. Posso falar, irmão João, bem natural. Eu estava ali louvando a Deus, cantando outros hinos, de repente estou ali e começo a improvisar, vamos dizer assim. Me vem uma letra de um louvor. E até agora eu canto no meu particular, canto aquele hino que vem, fala de santidade, fala do templo. Foram 3 hinos que a gente fez naquele jejum do Senhor, que a gente compôs, que Deus nos deu. E eu tenho certeza que era por aquele sentimento de não aceitar, Exatamente. não se conformar com essa brecha, não digo brecha, mas com essa, enfim, não ter uma saída. Eu acho que a saída é a gente buscar Deus para Deus nos dar. É interessante que a tua indignação te trouxe a esse resultado de, dentro do jejum do Senhor, ele te revelar ali 3 hinos. Mas tu imagina então se a gente começa a se debruçar em prol disso, porque foi diante de uma indignação tua que aquilo aconteceu. Agora, se a gente de fato coloca Deus, não é questão de que eu quero, não é questão de que eu quero aparecer, não, bem pelo contrário. É Ele que está te dando aquilo ali para que pessoas, através daquilo que Deus, porque é uma mensagem. Louvor nada mais é do que uma mensagem, tá mandando uma mensagem para alguém tá recebendo aquela mensagem. E aí, como é que ela tá recebendo aquela mensagem? Aquela mensagem está chegando até ela trazendo maldição ou está trazendo bênção para a vida daquela pessoa? E não tem muito a ver com a letra apenas. Aí envolve uma... Pastor Humberto, inclusive, falou não sei se foi na terça-feira passada ou na retrasada, enfim, ele falou exatamente sobre não focar apenas na questão de letras, mas ele consegue, para essa análise, para poder cantar com os corais do ministério, enfim, a gente olha não só a letra, mas a gente vai olhar todo o contexto, tudo o que está acontecendo ali. Porque por trás daquilo que está sendo dito, por trás daquela mensagem, tem alguma outra mensagem. Exato. Que mensagem é essa? É aí que está a importância de buscar em Deus estratégias, porque como o senhor falou, o senhor viu a indignação, mas ao mesmo tempo dizia assim, mas não tem que fazer, a gente tem que cantar, a gente tem que ter por isso que a gente, acho que concordamos ambos aqui, por isso a importância de estar numa direção de Deus. Exato. Porque, que nem a gente falou, se for tirar, vamos ter que excluir 100% muita coisa, né? Mas estar na direção de Deus te leva a buscar um temor da parte de Deus referente a isso. E, querendo ou não, quando estamos na direção de Deus, consequentemente, a gente vê a aprovação de Deus sobre certo louvor ou não. Sabe, o agir de Deus na igreja, o agir de Deus nas vidas que estão ouvindo, até mesmo dos grupos. Então, acho que uma mensagem que é importante a gente deixar também para todos que estão nos acompanhando, sejam irmãos que fazem parte de louvor, de coral, de regência e tudo mais, essa importância de se colocar na presença de Deus e buscar uma direção de Deus.
sobre o hino, sobre a adoração, buscar um preparo para isso. A gente comentava também ali na Ramo, né, irmão Facundo, a gente falando sobre a importância de um detalhe que eu observei, que como tem havido um mover espiritual ali nos nossos cultos de sábado da juventude, na parte do louvor e da adoração. E isso tudo por conta de um preparo, de uma oração, de levar o grupo ali a orar, se preparar, não levar o culto como algo rotineiro. Então, algo muito importante é a busca pela presença de Deus, a busca pela direção de Deus, e não simplesmente pegar um hino, cantar por cantar. A gente tem que entender a importância disso, né? Isso é fundamental hoje em dia, né? Eu comentei ali, a gente comentei contigo e com o João, que bênção que tem sido o manifestar de Deus, jovens se renovando e a graça de Deus. Isso a gente vê uma direção de Deus, questão da busca, né? Não simplesmente pegar uma letra ali, um hino, cantar por cantar e não ter a direção de Deus sobre aquilo ali. E nessa questão que o irmão Edson tinha lido ali, o versículo, é tanto o cantar com a mente quanto com o espírito. E essa análise que a gente faz, esse preparo, vem muito de... Por exemplo, aquela frase que eu comentei com vocês, que eu li, eu não sei se é algum dado de alguém importante que falou, não me lembro o dia que eu li essa frase, mas eu acho que faz sentido, e dizem que quando a gente ouve uma música, quando está feliz, está alegre, a gente simplesmente presta atenção no ritmo, na melodia, e se a composição me agrada, digamos. Uhum. E quando eu estou triste, eu presto atenção na letra, né? Parece que faz de certa forma um sentido, assim, porque a gente fica mais reflexivo, mais profundo, digamos assim, e a gente presta atenção na letra, mas na maior parte dos dias a gente simplesmente ouve aquelas músicas, aqueles louvores, e não está prestando de fato atenção no contexto, no que está falando, no que está dizendo. Inclusive tem vários problemas. É um que a gente vai e canta sem assimilar aquilo que está cantando, e outro que a gente está ouvindo também sem assimilar aquilo que a gente está ouvindo. E aí entra essa questão, irmão Edson. Eu tô ouvindo as músicas simplesmente porque ela é bonita, né? Porque ela tem uma composição boa, porque ela tem uma harmonia legal, porque é algo diferenciado, se destacou, tá em alta, né? Quantas vezes a gente fica ouvindo o hino só porque ficou de moda, e se ficou de moda porque, de certa forma, deve ser uma música boa, musicalmente falando, mas aí muitas vezes as pessoas não prestam atenção na letra, nem parou para ler se faz sentido o que está falando, se está na Bíblia o que está falando, né? Se não tem nenhum erro aqui, se não está falando uma heresia. Quantas vezes a gente passa desapercebido dessa forma, né? E isso é não cantar com a mente, né? A gente está simplesmente cantando pela música, pelo arranjo prazer, musical, exato, pelo nosso próprio prazer. Aí eu falo algo interessante, pelo nosso próprio prazer, não é para adorar a Deus, é pelo nosso próprio prazer. Nosso corpo ele necessita disso. Isso é que é incrível, porque quando a gente já foi criado, e aí vem também o que tu estava comentando lá na Ramo da Videira, estava falando que a partir ali da 12ª semana, se eu não me engano, foi o que você disse, na 12ª semana de formação de um indivíduo, aquele bebê já começa a desenvolver o seu ouvido, a audição. E aí ele começa por isso que muitas vezes desde criança, quando é bebê, tá na barriga, a mãe e o papai vão lá e colocam alguns cânticos mais animados, coisas que de criança mesmo. Aí quando a criança nasce, tá triste, botam uma musiquinha, a criança já começa a ficar mais calma, mais tranquilo. O que é isso? É exatamente o seguinte: o nosso corpo já se acostumou com aquilo de gerações, há tempos e tempos atrás. Então hoje em dia a gente precisa delas. Aquelas pessoas hoje vão pro trabalho, vão pra igreja, vão de carro, tá tocando uma música no carro. Vão de ônibus, bota fone de ouvido. As pessoas não conseguem ficar sem ouvir alguma coisa.
E é essa necessidade do corpo que faz às vezes a gente não pensar naquilo que nós estamos ouvindo. Porque a necessidade dele é apenas pelo prazer. Exato. Apenas o prazer que o corpo tá necessitando vai fazendo com que a gente ouça as coisas sem prestar atenção naquilo que de fato a gente está ouvindo. A gente está ouvindo aquilo apenas para o nosso prazer. O nosso corpo está precisando daquilo. Nosso corpo quer aquilo. Dentro do que você falou, por exemplo, por que faz sentido aquela frase? Quando a gente está feliz, muitas coisas, ou às vezes qualquer coisa, deixa a gente cada vez mais alegre e rindo mais. A gente já tá feliz, já tá alegre, o outro lá fala qualquer coisa e já tá dando risada. Agora, quando a gente tá triste, não é qualquer coisa que vai fazer a gente ficar alegre. Quando a gente tá triste, profundo, não vai ser qualquer coisa. É por isso que a gente começa a prestar atenção mais na letra, em cima daquela frase. Presta na letra pra ver se aquela letra vai trazer algo. Geralmente, quando a gente tá triste, a gente quer ouvir coisas que vão trazer nós pra mais pra baixo aí. Pra ficar nós mais tristes aí. Geralmente é assim. A gente, quando tá triste, a gente vai, às vezes, por coincidência, vai ouvir algo e às vezes aquilo ali traz pra nós uma alegria. A gente medita na letra, medita no que está sendo tocado. Só que o prazer da nossa natureza é quando a gente está feliz ouvir algo alegre. Quando a gente está triste, ouvir algo triste. Exato. A música faz parte do contexto da humanidade, né? Esse que é o problema, que a gente precisa entender, separar, né? Separar a música que é pro meu prazer e a música que é para Deus. Eu preciso aprender a filtrar daquilo que... Precisamos ser diferentes do mundo. O mundo ouve tudo e não filtra nada. Ouve conforme seus gostos. Eu gostei mais de... Conforme o momento também. Conforme o momento da vida dele, conforme o seu gosto. Exatamente. Lá no mundo vai ter também pessoas que gostam de um certo gênero e não gostam do outro. E assim, vai ter variedade, mas não é nesse sentido que nós crentes, nós, pessoas que tememos a Deus, vamos filtrar. Não vou filtrar somente pelo gênero que eu gosto. Não vou filtrar somente pelo prazer que aquilo vai me dar. Vou filtrar porque eu preciso ouvir algo que agrada a Deus. É bom a gente ouvir, é bom a gente trazer louvores, às vezes, inclusive a Bíblia nos aconselha a gente estar envolvido com a palavra de Deus. Reunidos, a Bíblia fala exatamente sobre isso, a gente está reunido e cantando. E o nosso dia a dia, envolvidos, que possamos meditar, e a música é uma grande ferramenta para isso, para a gente estar meditando na palavra de Deus. E aquilo vem à tona em todo momento. A gente não vai estar o tempo inteiro com a Bíblia nas mãos, mas a gente pode estar ouvindo um louvor e a palavra de Deus entrando na nossa mente. Mas tem que ser a palavra de Deus, tem que ser algo que me edifique, né? Isso é tremendo, porque é o seguinte, o que tu falou ali com relação ao mundo, aceitar tudo, né? O mundo tem tudo que o teu estilo. Porque o mundo está exatamente aí para isso. Quando a gente não consegue encontrar algo que, por exemplo, tem aquela pessoa que está lá no mundo, ela está sentindo um vazio dentro dela e mal ela sabe que aquilo ali só vai ser preenchida pelo Espírito Santo e por Deus. O que ela faz? Ela já vai procurar no mundo algum tipo, alguma válvula de escape ali, vai querer ouvir um músico. Aí ela tá um pouco mais pro lado mais sentimental, vai ir para umas músicas mais românticas, o mundo tem. Exato. Eu preciso agora, eu quero ouvir um pouquinho mais. Meu corpo tá me levando, a minha alma tá me levando a ouvir algo mais alegre. Bom, então eu vou ouvir algo mais alegre. Agora eu tô sentindo na minha mente, na minha cabeça, no meu corpo, a necessidade de ouvir algo que traz relacionado aí à impureza. Aí eu vou ouvir um funk, entendeu? Então o mundo, ele tem isso aí preparado. É o diabo, é o sistema inteiro que o diabo programa, que o mundo jaz nele. Então ele já preparou tudo para aquela pessoa que procura algo encontrar. Agora, se ela quer receber algo de Deus, o mundo não vai poder oferecer isso para ela. Aí é que tá. Por isso nós precisamos estar descolado dele. Saber aonde a gente vai encontrar aquilo que de fato vai trazer para nós um benefício.
espiritual, benefício para todas as áreas da nossa vida. Ouvir algo que vai trazer uma edificação, às vezes não espiritual, às vezes não é algo envolvendo a igreja especificamente. Às vezes eu vou ouvir algum hino, algum louvor, alguma pregação, algum podcast, alguma coisa que me traz, em cima daquilo ali me traz algo que me faz refletir e mudar algo que está dentro de mim. Às vezes alguém que está do meu lado não me falou, eu olhei e ali alguém estava cantando, alguém estava pregando e falou alguma coisa que mexeu comigo e fez eu mudar uma área da minha vida. Porque Deus usa dessa forma também. Deus usa dessa forma. Só que a gente começa a ficar preso e limitado nas coisas que o mundo oferece. Por isso as pessoas ficam direto envolvidas no mundo e não conseguem fechar os olhos para isso e enxergar o que Deus tem para a vida dessas pessoas. Mas inclusive isso aí no contexto do mundo, só que as pessoas trazem esse querem trazer essa mesma estilo de vida para a igreja. Às vezes a gente pensa aí, meu Edson, se eu tô com um sentimento de vingança, será que tem um hino? Tem. Bastante. Se eu tô com um sentimento de rancor, tem um hino pra isso? Tem. Hino, entre aspas, né? Eu tô com um sentimento de, sei lá, eu quero vencer na vida, tô procurando avançar, prosperar. Quero ter casa. Quero ter uma quero casa. ter carro. Quero ter um status. Quero ser famoso. Ser famoso. Tem um hino pra isso? Tem. Se eu tô abalado porque alguém me magoou, me entristeceu e, enfim, tô pra baixo, as pessoas estão falando mal de mim. Tem sentimento, tem hino pra isso, hino entre aspas? Tem. Aí as pessoas vão ficar ouvindo aquilo que elas querem ouvir. Dentro da igreja. Dentro da igreja, isso é impressionante. Elas querem trazer pra elas, não... E aí acaba usando de uma maneira errada, né? O objetivo não é esse dentro da igreja, né? A gente acaba usando de uma forma totalmente errada, fútil. Não traz resultado nenhum. Algo que era para estar edificando tanto a nossa vida quanto a vida daqueles que estão ouvindo, né? Porque louvor é um meio de uma ação de Deus agir no nosso meio. Daí se a gente for usar por esse lado, hoje eu tô mal, quero isso, quero atingir alguém, falar alguma coisa, dar uma indireta. Dar uma indireta, já vou lá cantar. Não, mas é terrível, né? E graças a Deus a igreja tem se posicionado com isso, tem aberto assim e deixado bem claro, né? Esses sinos de vingança. Essa é a importância daquilo que o Edson leu ali, que está escrito da gente ter esse discernimento. A gente cantar com sabedoria e com entendimento. Porque a gente tá ali exatamente pensando dessa forma. Se a gente conseguir analisar que aquilo, às vezes não é proibido que eu esteja sentindo esse sentimento de vingança, alguém fez alguma coisa contra mim, e às vezes essa flecha do diabo pode entrar. A ira, a vingança, a tristeza, o rancor, essas coisas não é impossível de entrar na vida daquele crente. Não é impossível. Só que aí aquele crente já tem esse discernimento. E quando ele vai cantar, ele sabe que ele não está cantando para satisfazer o prazer da sua alma, para satisfazer o seu próprio prazer, ou o prazer de alguém que está te ouvindo. Mas tu está fazendo aquilo ali para Deus. E aí, através desse louvor, que não tem nada a ver com vingança, ele tira a vingança que tem dentro do teu coração. Isso é tremendo. Se for um louvor dirigido por Deus, baseado na palavra de Deus, vai tratar com ele. Não precisa eu vou cantar um hino para expor a situação e que fique claro que tem alguém que tá errando tá errando comigo e eu vou para cima. Não, vai tratar comigo, a palavra de Deus vai tratar comigo. Não vou usar isso como uma ferramenta para atingir o outro. Coisa terrível, né? Isso é tremendo. Mas acontece e eu vejo assim na nossa igreja, a gente já acaba aprendendo, né, com os pastores, já se filtrando e tendo essa visão. E pra nós às vezes até pode ser ridículo assim alguém fazer isso, mas tu vê outras igrejas é a coisa mais normal. Ou também no mundo é algo normal assim, cantar e até pregações, né, vai além da música. Né? Vai todo esse contexto do estilo de vida. Glória a Deus.
Glória a Deus. Bah. E a gente não pare. Não, e o assunto é tão extenso, mas tão extenso, que eu diria que a gente começa e uma coisa vai chamando outra, e vai lembrando de outra e pensando de outra. Vai longe. Glória a Deus. E nesse contexto que a gente está falando, uma coisa que eu tenho meditado também, que nós, para louvar a Deus, nós somos um vaso, né? Um instrumento, um canal. A música também é um canal de Deus. E aí entra muito em como está a nossa vida, né, espiritual. A gente vinha conversando sobre isso, nos preparo, porque uma vez eu li no livro do Atmani, O Ministério da Palavra. Ele fala assim que o pregador, ele vai ministrar a palavra de Deus, e a palavra de Deus é pura. Ela é pura. Mas o fato de o ser humano estar ministrando ela, ele pode haver interferências. A palavra é pura, mas o ser humano, ele pode ser impuro. Ele pode estar encarregado de emoções negativas, de pecado, de pensamentos próprios, né? Então, às vezes o pregador vai lá transmitir a palavra de Deus, mas vai carregada de ideias dele, de pensamentos dele, de emoções dele, e aí acontece isso, acontece as pregações para levantar o ego da pessoa, pregações de vingança, pregação de, enfim, todas essas coisas assim. Uhum. E tudo porque o ser humano é imperfeito, a gente tem que entender isso aí. Mas pra gente ser usado por Deus, que isso não aconteça, aí vem a questão da busca a Deus, a questão da humilhação, de procurar fazer com que a nossa carne venha a morrer, porque também na música vai acontecer isso aí. Às vezes a gente tem que ser uma ferramenta, a música tem que ser uma ferramenta, e nós temos que ser um instrumento para a ação de Deus. Vamos transmitir a palavra de Deus e vamos receber a unção de Deus, para que de repente em um contexto ali da igreja Deus venha se manifestar, porque a gente vai ser ministros, né? Somos ministros, tanto como pregador, o ministro da palavra, nós somos também pessoas que vão ministrar o louvor e estamos cumprindo o papel de sacerdócio, de levar o povo a adorar a Deus. Exatamente. Mas aí a gente tem essa luta constante, que é que o nosso eu venha diminuir, para que a ação de Deus venha a ir o mais pura possível. Porque quando a gente está carregado de nós mesmos, a gente não vai ter esses filtros aí que a gente está falando. Não vai ter essa sensibilidade de Deus que o irmão Edson estava falando. É por isso a importância de se esvaziar. Por isso é importante a gente se esvaziar daquilo que a gente entende, daquilo que a gente pensa, da forma que a gente pensa, para buscar em Deus a estratégia correta para louvar, para cantar, para tocar, para pregar, seja lá o que for. Tudo isso usado de uma forma espiritual traz benefício não só para si próprio. A gente conseguir entender que a gente, como você falou, o papel é levar a igreja à adoração. A gente não está fazendo aquilo ali de forma errada, prejudicando apenas a nós. A nossa função é de ser... Olha que interessante esse exemplo. A Bíblia fala sobre o sacerdote Eli e seus 2 filhos, Ofni e Finéias. Perfeito? Sacerdotes. O que eles estavam fazendo? Os filhos deles estavam tomando a parte da gordura para eles, estavam se deitando com as outras mulheres, os filhos de Eli. Ou seja, eles, como na função de sacerdote iam substituir ainda o sacerdote Eli, estavam fazendo aquilo ali, não estava trazendo um prejuízo apenas para eles, estava trazendo um prejuízo para todo Israel, para toda a congregação, para a família, para o pai, depois cai que era o pescoço. Então tudo esse é uma ação que a gente tem a responsabilidade
gigantesca, de levar a igreja à adoração, e que se de forma errada fizermos, não estaremos prejudicando apenas a nós. Às vezes está um visitante dentro do culto, precisando ouvir, sabe? E talvez aquele louvor era o momento que Deus havia separado para libertar aquela pessoa. E a gente vai lá e deixa o nosso eu falar mais alto do que a vontade do Espírito Santo. Nós impedimos a ação de Deus na vida daquela pessoa, porque nós mudamos a forma de como deveria ser. É claro que aquela pessoa não vai ficar, que se Deus quer aquilo com aquela pessoa, ele vai fazer outra coisa, vai usar outro para fazer, vai usar outro, porque a obra ela não pode parar e ninguém é insubstituível. Mas aquilo que Deus tinha separado para nós fazer, a gente foi lá e falhou. E pessoa perdeu a oportunidade, porque a gente não fez o que devia ter feito. Inclusive, acho muito profundo isso aí, porque na hora do louvor, na realidade, no contexto ali do culto, é uma questão de a pessoa precisa estar muito sensível. É isso que o irmão estava falando, sensibilidade a Deus, Espírito Santo de Deus. Às vezes não precisa ter esse discernimento, essa sensibilidade. Como o irmão falou, às vezes não é uma questão de uma letra ser errada, né? Ou, digamos assim, tem essa questão também que a gente estava falando de avaliar, né? Tem todo esse filtro, mas também tem essa questão de ser direcionado por Deus. O irmão até contou algumas experiências ali, né? Mas essa questão de não se trata só de não ser errado, mas também de ser o momento certo, de ser o hino certo. Aí é só Deus para nos direcionar. Tem que estar em Deus para ter esse direcionamento, né? Porque a gente falou, é algo tão, parece que é algo tão comentado no nosso meio. A gente tá, vou usar o termo assim, cansado de ouvir. Eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo aqui agora entendem e sabem disso, só que aí que tá o erro nosso muitas vezes. A gente entende, às vezes a gente muitas vezes sabe disso, que existe essa necessidade, ter essa prioridade de busca a Deus, só que não faz isso, não busca esse direcionamento. Aí ocorre muito essa questão se tratando sobre a questão mais de louvor e vocal e etc, coral, aí cai muito essa questão de muitas vezes a gente vê, fica nítido isso, né? Às vezes a gente se bater ali, não saber o que fazer. Então que é um cuidado muito importante que a gente tem que ter, essa questão da busca, né? E aí entra aquele outro caso que a gente comentou aqui também, que fica nítido quando tu vê assim, quando a pessoa está entregue a essa busca, essa renúncia de si mesmo, não buscando seus interesses, e também está com esse objetivo de trazer por meio daquilo que ela está cantando e louvando uma edificação não só para a vida dela, mas sabendo que ela está lidando com as ovelhas de Cristo, né? Com os filhos de Deus. Ela entendendo isso, ela buscando, renegando, né? Se humilhando diante de Deus, ela vai ver, é uma coisa que a gente fica palpável, né? Fica diante dos nossos olhos. Quando tu vê assim, um mover de Deus no culto, sabe? Pessoas sendo renovadas, tu vê que isso é fruto de uma busca por Deus. Isso é fruto de uma busca pela direção de Deus, para aquele louvor, para aquela adoração. Ter temor de Deus, de fato, né, irmão Facundo? De não ficar batendo nessa tecla aí de então é só mais um culto, é rotineiro, sabe? Não ficar não entrar nessa questão assim de eu canto por cantar, eu toco por tocar, mas de fato se entregar ao ponto de entender assim, não, isso aqui é importante, isso aqui é para Deus, não é para mim, sabe? Estar lidando com almas é algo muito sério hoje. A gente pode, se a gente ficar abrindo aqui, a gente vai entrar em diversos outros pontos, né? Através disso, através do louvor, uma coisa que parece simples, mas que exige a busca, né? Exato. A gente vê como às vezes a gente vendo os grupos ali, entender e enxergando as pessoas
às vezes uma falta de conseguir assimilar essa importância, porque se torna uma tarefa a realizar, se torna uma escala a cumprir, se torna mais um dia em que pro músico é bom estar ali tocando. O músico vai gostar de tocar, um cantor vai gostar de cantar, né? A música, como a gente vem contextualizando desde o início, faz parte do ser humano, e quem faz música gosta disso. É praticamente uma diversão até estar ali tocando um instrumento, cantando, né? A gente faz isso até por uma maneira de descontração. Às vezes, quantas vezes eu pego o violão ali só pra descontrair um pouco, né? Um piano. E faz parte da nossa vida. Então, chegar ali num culto sem um preparo espiritual é fácil, né? Assim, chegar cumprir uma escala sem um preparo espiritual é fácil. Mas é isso que a gente precisa quebrar, porque a gente entra no automático e a gente quebra com toda uma ação de Deus, quebra com até um projeto de Deus para a nossa própria vida, né? Vejo quantas pessoas têm um chamado especificamente para ser músico, quantas pessoas têm um chamado especificamente para cantar. É esse o chamado dela, mas não dá importância para aquilo, não se esforça em avançar na chamada, já em se mostrar já no aspecto espiritual, né? Porque tecnicamente, quantos são bons, né? Quantos músicos bons, quantos cantores bons, mas não se esforçam em trazer em edificar em si mesmo esse lado espiritual. Aí o que Deus pode fazer com essas pessoas é bem limitado. Exatamente. Não, e de fato é fácil chegar e tocar. De fato é fácil só chegar para tocar um instrumento. Que for difícil é cumprir a missão sacerdotal de levar a igreja à adoração. Isso é difícil. Por que isso é difícil? Porque isso não exige apenas técnica. Não está relacionado apenas a quem sabe. Não é relacionado apenas a quem tem mais técnica. E sabe o que me despertou, irmão João? Que até com a técnica eu consigo fazer uma plateia cantar. Com a técnica eu consigo fazer é o que a gente mais vê por aí. Fazer uma plateia chorar até. Com a técnica eu consigo criar um movimento assim das pessoas. Eu vi assim, se eu abafo os microfones agora, tu ouve a plateia ali cantando com todo aquele ímpeto. Mas não é o que está aparecendo. Não se trata daquilo que está aparecendo também. Também é uma questão da ação de Deus. Se de fato eu estou sendo um instrumento de Deus, né? Porque olha para um contexto do secular. Não tem uma plateia eufórica ali atrás, uma plateia chorando às vezes, gritando. Não tem, claro que tem. Não, isso aí é uma ação que é o seguinte, ela é tão abrangente, que a gente começa a fazer as coisas de uma forma que despretensiosa. A gente começa a fazer aquilo que a gente às vezes está até preparado. A gente tem técnica para aquilo. A gente sabe que se quisermos, conseguimos de fato fazer uma plateia inteira cantar, uma plateia num show, pessoas gritando, se esperneando pela música, por algo que aquela pessoa está cantando. Por que isso? Não é por causa do cantor especificadamente, mas por causa da música. A música despertou isso e fez com que aquela pessoa que está ouvindo se identificasse com aquela pessoa que está cantando, porque acha que a pessoa que está cantando vive aquilo que está dito na música. Mas às vezes a maioria das vezes não é assim. A maioria das vezes a gente gosta de uma música porque ela trouxe algo que nos trouxe uma identificação.
E a gente tende a gostar daquela pessoa que está cantando por causa disso, mas não tem nada a ver. Às vezes aquela pessoa está cantando justamente cantando sem saber o que ela está cantando, ou cantando coisa que de fato ela nem vive. Mas a gente está preso àquela melodia, a gente está preso àquele louvor, a gente está preso, falando questão de igreja também, a gente está preso àquilo ali, e aí aquilo que o pastor Humberto também pregou nas terça-feiras, que a gente, pelo fato de gostar daquilo, tender a gostar daquilo, a gente já forma uma barreira quando alguém vem mostrar algo diferente. A gente já gosta daquele estilo, a gente já gosta daquela música, a gente já gosta daquela pessoa. Aí chega alguém para mostrar para você o seguinte: olha, tem isso de errado. Automaticamente o teu coração já vai formar uma barreira, porque tu gosta daquilo. Ou ao contrário, quando tu não gosta. Tu não gosta de tal pessoa, tu não gosta de tal música, e alguém vai vir falar. Cita o nome daquela pessoa, já cria uma barreira. Cita aquela música, cita aquele cantor, já cria uma barreira. Cita aquela melodia, já cria uma barreira. Então essa ação que a música faz também dentro de nós. De criar uma barreira e não conseguir ir além daquilo que está sendo transmitido. Isso é tremendo. Eu tenho essa frase que o irmão lembrou que o pastor falou. Como é que era? Esqueci. Que a gente... que é bom, mas não é eficaz. É bom, não é eficaz. É bom, mas não é eficaz. Coisa... Essa ficou marcada. É bom, mas não é eficaz. Isso não pode acontecer. Da gente trazer algo bom, mas não tem resultado nenhum. E isso vem também. Olha só, um tempo atrás eu vi umas notícias de um grande avivamento que estava acontecendo, e tinha pessoas louvando por horas e horas e horas e horas, e tinham passado não sei quantos dias, e eles continuavam louvando. Era alguma coisa assim, a notícia. Não digo que não seja real, mas assim, eles estavam noticiando muito isso, porque eram horas e horas de louvor, e louvor, e louvor, e louvor. Eu não digo que não seja uma ação de Deus lá, mas pensa comigo. Como é que a gente vai... vamos avaliar isso aí. A gente vai ver esses louvores, essa adoração, se esse de fato era um avivamento. A gente vai ver que essas pessoas que estavam ali sendo impactadas pelos louvores vão ter uma transformação, né? Isso vai ter resultado lá na Vai frente. ter resultado. Porque não basta eu ficar Eufórico. 15 dias louvando direto aqui, até durmo aqui na igreja e continuamos louvando lá, se a minha vida continuar igual. Se a minha vida... E aí que tá a questão espiritual da música. Porque a gente pode fazer um show na igreja ali, mas se as pessoas continuam do jeito que estão, é porque algo não está muito certo. A mesma questão da pregação. A gente vê igrejas ali, pregação tem direto, pregadores bons, música boa, mas cadê o resultado? Cadê o arrependimento? Cadê... Cantam de santificação, se prega de santificação, mas e a vida? E as obras? Olha que interessante isso aqui, acabou de vir aqui à minha mente. Muito interessante mesmo. Falando agora de quem é ouvinte. Por isso que a gente nós precisamos, né, de uma igreja espiritual e que discerne as coisas. Porque a gente vê pessoas que vão cantar, que vão adorar a Deus lá, só que ela não está fazendo aquilo de coração, ela tem técnica, ela não está fazendo aquilo para agradar a Deus de fato. Só que aquilo toca em toda a igreja. Só que aí que está o problema. É uma igreja que não tem o discernimento. Olha o perigo. Quem está cantando começa a cantar, e as pessoas lá dentro da igreja estão parecendo, como você disse, avivadas, cantando também, chorando, gritando, correndo. Só que aquilo não passa de uma ação meramente da música no seu coração, na sua alma, nas suas emoções, entende? Então aquilo nem está sendo... Aí o que a cara está cantando pensa? Está pensando, não, Deus está agindo. Deus está agindo, não, olha só, Deus tomou conta através do louvor que eu estou cantando. Não tem nada a ver. A questão é que quem está ouvindo
também não está vivendo uma vida que consegue discernir aquilo que vem de Deus ou não vem. Por isso a importância de vivermos não apenas para quem vai cantar, não apenas para quem vai tocar, mas para quem não vai fazer nada disso, vai apenas ouvir. É importante também ter esse discernimento, ter esse entendimento espiritual, essa vida espiritual. Como que a gente vai ter? Vivendo uma vida com Deus, tendo esse discernimento através da intimidade com Deus. Não conseguir discernir aquilo. Por isso que hoje passa batido às vezes hinos e louvores de pessoas de todo tipo, de toda espécie, passa para dentro dessa igreja. A gente olha para dentro da igreja, eles vão lá, desligam todas as luzes, fecham tudo, se ficam lá dentro, soltam fumaça e começam a cantar lá e todo mundo grita e chora. Grita e chora. Pessoas chorando lá. Às vezes até pessoas se arrependendo, indo lá e querendo mudar a vida. E chega no outro dia, na outra semana, não tem mais nada disso. Voltou às práticas antigas, como você tinha falado. O que é isso? Foi uma ação de Deus? Será que foi uma ação de Deus na vida daquela pessoa que de fato olhou para aquilo e tratou aquilo exatamente como direto nas suas emoções? Porque pode ter sido uma ação de Deus, mas se aquela pessoa não continuou, é aquilo que a gente está falando sobre Latamina, se aquela pessoa não cultivou aquilo, se aquela pessoa não guardou aquilo que Deus deu para ela durante aquele momento, os passarinhos vão lá e comem aquilo que ela tinha recebido. É isso que pesa na vida de quem canta, de quem prega, de quem ouve. Aí engloba todo mundo que está envolvido. Foi basicamente o que o Facundo, o finalzinho pelo menos agora, que o Facundo comentou, né? Não, às vezes, se teve um movimento ali, teve um avivamento, mas será se de fato o continuar ali, depois daqueles dias, ou depois daquele culto, a pessoa levou aquilo ali consigo, guardou aquilo que recebeu, aplicou? Aí entra essa questão do passarinho vem e leva, né? O nosso líder até comentou na escola bíblica isso, que o passarinho hoje em dia nem voa mais, ele fica ali na nossa volta, já tá gordo, já. De tanto colher, pegar e roubar aquilo que a gente tem recebido. Não precisa nem ir muito longe, já fica ali na volta. E o que eu acho muito interessante é que a música, não importa, ela é alma, ela é sentimentos, ela é emoções. Se a música não transmite emoção, não transmite sentimentos, é o que eu sempre digo, se a música não transmite a melodia, o ritmo não está harmônico, não transmite um sentimento bom, uma emoção boa, é porque ela é ruim, né? Se ela não é gostosa de ouvir, então ela é ruim. Então a música ela atinge, sempre vai atingir a alma. E a gente está no culto ali, ou em casa, no lugar que for, a música vai impactar a nossa alma, nossas emoções, nossos sentimentos. O problema é quando aquilo é simplesmente vazio. Porque o salmista Davi diz que louva a minha alma ao Senhor. Ou seja, as emoções dele, os sentimentos dele, louvando a Deus. Tá tudo englobado ali. Os sentimentos, as emoções precisam louvar a Deus, mas é que elas precisam estar direcionadas para Deus. Direcionado para Deus. E uma ação de Deus através da palavra, uma ação de Deus através no nosso espírito, né? Aquele irmão que está louvando, está trazendo uma mensagem profética, trazendo uma ação de Deus. Agora está tudo englobado, a gente é um só, a gente é o corpo, é alma, espírito, não são coisas separadas, é uma coisa só. A gente, claro, são, vamos dizer assim, didaticamente separados, tem funções diferentes, mas a gente é um corpo só. Um corpo só. A música vai impactar a nossa alma e a gente vai procurar estar em Deus para que não fique só na música, mas se gere uma adoração. E a música se gera uma adoração, que aquilo venha fazer um resultado espiritual nas nossas vidas, um resultado espiritual na igreja. Isso aí é de fato tremendo. Esse entendimento, receber isso, que a gente está fazendo algo que vai trazer impacto para o corpo completo, para o corpo inteiro. Não é algo para nós apenas, não é algo que a gente vai fazer por prazer, é algo que a gente vai fazer para agradar a Deus e automaticamente Ele vai fazer o poder dele se manifestar no meio da igreja, transformando vidas, batizando, renovando.
Quantas vezes a gente já viu alguém, eu já vi pessoa indo lá cantar, adorando a Deus e um demônio se manifestar. O Edson deve ter visto, tá desde que nasceu dentro da igreja, principalmente antigamente, a quem tá cantando ali, milagre acontecendo, alguém ser curado, alguém ser transformado. Olha o poder que tem, olha o poder que Deus dá na mão de alguém que foi chamado para isso. E qual é o problema? É que às vezes a gente é chamado, e falo por mim também, a gente é chamado para aquilo ali e não dá a importância que tu ouviu falar, não dá o devido valor para aquilo ali, pensando apenas em nós, esquecendo que tem pessoa que precisa desse milagre e que Deus largou na nossa mão a arma secreta para chegar e transformar a vida daquela pessoa. Isso é tremendo demais, demais. Coisa tremenda. Glória a Deus. Estamos chegando aqui no Final. finalzinho. Chegamos no final. Não teve intervalo, não teve louvor. E se deixasse até meia-noite, 1h da manhã, nós ia e vai embora. Chegamos no final então da nossa live, da live da Superintendência da Juventude. Irmão Edson, pode ler de novo o versículo? Não sei se tinham preparado um outro. Não. Até tinha anotado aqui, eu nem tinha visto. Exatamente. 1 Coríntios 14, 15. 1 Coríntios 14, 15. Que nos diz a palavra do Senhor: que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. Glória Ou a seja, Deus. algumas versões vai dizer ali com entendimento, né? Aqui, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tem também o nosso culto racional. Esse Exatamente. filtro que a gente falou é um culto racional. A gente tem que entender aquilo que a gente está fazendo. Não simplesmente se levar pela emoção, pelo embalo, pelo costume, mas a gente entender aquilo que a gente está fazendo. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Agradecemos a vocês que estiveram ali presente na live. Agradeço também a vida dos nossos irmãos aqui. Amém. Irmão Edson. Amém. Glória a Deus. privilégio. Deus abençoe a Foi vida uma- de todos vocês. Foi uma benção, edificante. Glória a Deus. Edificante mesmo. Bênção de Deus. Glória a Deus. Que nós estivemos meditando na palavra de Deus, meditando naquilo que Deus quer, né? A gente não pode, como continua o versículo aqui, não podemos nos conformar com este mundo e buscar uma transformação, uma renovação da nossa mente para alcançar realmente aquilo que Deus quer, né? Não somente nos levar pelo costume, mas alcançar, entender a mente de Deus, o que Deus está precisando, a adoração que Deus quer. Amém? Vou deixar o irmão Edson fazer uma oração por nós para finalizar e vai estar encerrando esta live. Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio, a oportunidade que o Glória a Senhor nos Deus. deu de estarmos aqui, de comunicarmos juntamente com os meus irmãos Facundo, meu irmão João Miller, a todos os ouvintes, Pai, que estiveram e acompanharam conosco essa programação e esse assunto tão abrangente, Senhor, que nos trouxe diversas conversas aqui sobre coisas importantes, tópicos importantes, Pai, a serem observados por nós cristãos através do louvor, da adoração. Que este meu irmão, esta minha irmã, Senhor, que nos acompanhou, este músico, esta irmã que é regente de coral, todo este irmão que faz parte de um coral ou de vocal, Senhor, tenha esse entendimento do quão importante é buscar a Tua vontade, Senhor. Como bem disse o irmão João Miller aqui, Senhor, isso é uma arma poderosa, Pai, nós temos que entender isso. A Tua palavra nos traz revelações importantes sobre isso, Pai, como Davi sendo usado através da sua harpa, como Paulo e Silas na prisão, Senhor. Quantas pessoas ali foram libertas naquele dia, quantos grilhões caíram por terra. E isso, Senhor, nós vemos muitas vezes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quantas pessoas entram na igreja, Senhor, aprisionadas, acorrentadas, precisando ouvir uma palavra, Senhor, que de fato surta um efeito no mundo espiritual, que de fato liberte, que de fato traga cura, transformação. E é isso que nós queremos no nosso meio, Pai, o Teu Espírito Santo nos dirigindo a orar e a buscar a Tua vontade, Senhor. Não a nossa própria vontade, mas a Tua vontade, Senhor. Eu te louvo, Senhor, por cada um dos irmãos que acompanhou até aqui. Aleluia, E, Senhor, também que eu gostaria de orar aqui, Senhor, pela irmã
Cristiane, que trouxe diversos nomes, Senhor, para nós colocarmos diante da Tua presença, como o irmão Veronésio, David, Sara, Priscila, Lucas, Cristiane, Senhor. Que o Senhor possa ser com cada uma dessas vidas, Pai, agindo, Senhor, de uma forma extraordinária, libertando, curando e alcançando cada um deles, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Se puderem fazer mais um favor de compartilhar, aqueles que não estiveram aqui e ainda não compartilharam. E Deus abençoe. Vamos estar despedindo com paz, Oração. Oração E e união. união. Glória a Deus. Glória a Deus.